Amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 10. E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. A mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca do meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-me, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe a Faraó, ao qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém? Hoje é dia das mães, e eu não poderia deixar de pregar sobre mães, sobre uma mãe em especial, né? Porque tem várias mães, várias mulheres que fizeram a diferença, mas essa mulher em especial, ela teve algumas atitudes e ela fez a diferença na sua época. Essa mulher da tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes, a tribo sacerdotal, chamada Joquebede, ela já tinha 2 filhos, e numa época difícil de Israel, que era a época da escravidão no Egito, a época que eles estavam passando por um momento crítico da escravidão, ela engravida de Anrão e nasce um menino formoso. Às vezes as pessoas acham que é um menino bonito. Não, formoso para eles naquela época é um menino sadio, um menino com saúde. E ela esconde aquela criança por 3 meses. Acredita-se, historiadores e rabinos que contam histórias, que Moisés dormia muito e a mãe dele o amamentava muito para que ele sempre estivesse satisfeito e sem fome, porque a criança ela chora que hora, irmãos? Quando ela está com fome. Então ela mantinha ele sempre muito bem alimentado para que ele pudesse dormir e consequentemente não chorasse e pudesse esconder ele. Por quê? Porque o povo do Egito, o povo de Israel foi para o Egito por causa da fome. Eu não sei se vocês conhecem a história. O mundo naquele momento estava passando por uma grande fome, uma grande dificuldade, porque eram os 7 anos da vaca magra. E então Jacó, para sua família, para sua descendência não morrer de fome, ele vai para o Egito, fica na terra de Gozém, porque o seu filho José, que havia sido vendido como escravo pelos seus irmãos, já estava lá. Eu vou ser bem breve, irmãos, com a história, porque não é isso que eu quero falar. E então eles ficam na terra de Gozém, que é uma terra ao lado do Egito, do lado do Egito, encostado, que era uma terra de planícies, uma terra de vegetação, uma terra boa para pessoas pecuaristas que tinham gado, e era o caso dos israelitas, principalmente de Jacó, que tinha muitas ovelhas. Então era um lugar propício para aquilo. Mas morrendo a dinastia daquele que havia elevado José como governador, entrou-se outros faraós. Acredita que se na segunda dinastia eles já não se lembravam mais do que José havia feito, eles já não se lembravam mais do que o povo judeu, no caso, né, na figura de José, havia enriquecido o Egito. Então ele começa a ter medo do povo judeu, porque o povo judeu se multiplicava, o povo judeu era pessoas
fartas de filhos, onde nasciam-se muitos filhos e não tinha praticamente a mortandade, não havia praticamente a morte no nascimento, coisas que para o Egito era um pouco diferente. Então o faraó, temendo, isso você pode ler no capítulo 1 de Êxodo, ele chama as parteiras e fala assim: quando nascer filho homem, vocês matem, e quando nascer filha mulher, deixa viver. Mas as parteiras, temendo a Deus, não cumpriram aquela ordem, não fizeram o que Faraó mandou. Faraó ficou muito irado, chamou as parteiras falaram: olha, sabe o que acontece? A hora que elas nos chamam, a criança já nasceu, então não tem como a gente fazer nada ali, e se a gente mata a criança depois que nasceu, a gente vai arrumar problema com a família. Então Faraó dá uma ordem: toda criança que nascer, toda criança dos judeus que nascerem filhos homens, os exércitos vão lá, tomem a criança, o bebê, e joguem no rio Nilo, joguem para morrer, porque eles estão crescendo demais, eles vão se revoltar e vai haver uma grande mortandade para os egípcios. E então essa ordem começa a ser cumprida, esta ordem começa a ser executada, e as mães então têm que entregar os seus filhos para que seja jogado no Nilo, ou então elas mesmas irem lá e jogar. Só que mãe que faz isso, né? Então ela prefere entregar lá para os oficiais fazerem isso, né? Joquebede tem uma estratégia. Joquebede fala: não tem como Moisés, ela pensa, né? Não tem como Moisés, nem vou falar Moisés, porque não foi ela que pôs esse nome na criança, né? Foi a filha de Faraó, uma egípcia. Então ele fala assim, ela pensa: não tem como ele fugir do rio, daqui a pouco vou descobrir ele, daqui a pouco vão matar, então é melhor eu colocar ele no rio, é melhor eu fazer isso. Irmãos, às vezes a gente pode imaginar assim: nossa, mas ela abriu mão do filho dela. Irmãos, querendo ou não, ela teve uma atitude que salvou a vida do filho dela. Hoje nós falamos, e até na abertura eu nem tinha pensado nisso, mas agora veio no meu coração. Hoje nós falamos: corrija o seu filho, não tire a vara do seu filho, faz isso, faz aquilo, por causa da rebeldia. As pessoas não fazem, ainda mais porque hoje o mundo fala que tem leis que você não pode bater no seu filho, então você tem que tomar até um pouco de cuidado com isso. Mas se você não faz, quem vai fazer depois é a polícia. E eles vão fazer com amor, irmãos? Eles vão fazer com carinho? Não, porque não é filho deles. E muito pelo contrário, eles estão pressionados devido à criminalidade, devido às pessoas estarem cada vez piores. Então, se a pessoa às vezes nem é um criminoso, às vezes nem é uma pessoa tão ruim, mas está naquele momento ali fazendo algo de errado, e eles vão matar se for necessário. Então Joquebede falou assim: não tem como esse menino escapar do rio, então eu vou fazer para ele uma arca. Então ela pega os juncos, juntam eles, trançado, né, como a gente conhece hoje, mas aí ela betuma o junco por dentro e por fora. O que é o betume? Betume é um tipo de um lodo que você passa e ele endurece, e aquilo fez com que aquele cesto, aquela arca não afundasse, e sim boiasse, e sim fosse por cima. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Ela calafetou aquele cestinho, e ela tirou com que a água entrasse e afundasse, e como as outras crianças, elas morressem. Ela fez com que a arca dela navegasse, ou seja, ela boiasse por cima das águas. O que eu quero ensinar com isso para vocês, mães, para vocês, pais também? Cuidado com a influência do mundo. Cuidado com aquilo que vai fazer um dia o seu filho ou a sua filha afundar. Às vezes a gente não ajuda as crianças
excluindo algumas coisas da vida dela que a gente consegue, e a gente deixa aquelas influências mundanas entrar na vida delas, e consequentemente aquilo vai fazer o barco afundar, aquilo vai fazer com que a vida do seu filho afunde. Ela sabia que só o cesto não era capaz, que ia afundar se entrasse água, e o menino dela iria morrer como todas as outras crianças, era o destino. Irmãos, o rio para muitas crianças foi o fim, mas o rio Nilo, para essa criança, filho de Anrão e de Joquebede, foi um recomeço. Mas por quê? Porque ela soube fazer, ela não entregou para os outros fazer. Irmãos, irmãs, às vezes eu não consigo trazer assim um sentimento, mas pensa você colocando o seu filho num rio para ir embora. Pensa você colocando, você que é mãe, você que é pai, ter que ir beirando um rio e soltar o seu filho recém-nascido, com 3 meses, soltar lá para ir embora, irmãos. Pensa você. Irmãos, uma hora ou outra, a Emanuela e a Rafaela, eu vou ter que soltá-las no rio para ir embora, que é o povão, que é o mundão. Só que o que eu ensinei para elas? O que eu deixei para elas? As correções que eu fiz, ou eu deixei de qualquer jeito, não betumei nada, não fiz nada, e uma hora vai afundar mesmo. Mas o meu maior medo, falar a verdade mesmo, e o diabo deve estar em algum canto aí ouvindo esse desgraçado aí, mas o problema é dele. O meu maior medo é minhas filhas se desviarem. Aí você fala, pastor, mas como assim? Pode procurar filho de pastor aí, todos dá trabalho praticamente, todos filhos de pastor é problemático. E a minha oração é: Senhor, o Senhor sabe que eu estou aqui em obediência à tua palavra, ao teu chamado, então guarda as minhas filhas, guarda a Emanuele, guarda a Rafaela. A Rafaela ainda que é para frentona, ajuda. Então o que eu estou fazendo, eu e a Simone hoje, irmãos, como pais, que eu não estou aqui pregando só para mães hoje, nós estamos betumando, nós estamos tampando as brechas, porque se eu deixar as influências do mundo entrar na minha casa, na minha família, elas vão afundar. Às vezes eu chamo atenção, tem culto de quarta, não vem, tem célula, não vai, tem as coisas da igreja, não faz. Irmãos, cada dia a influência do mundo está entrando, cada dia o homossexualismo está aí, a bebedice está aí, os vícios estão aí, e estão entrando. Por quê? Porque a arca não está betumada, a arca não está vedada. As pessoas acham que é brincadeira, irmãos, o que o diabo está fazendo, mas ele não dorme. Ele é estrategista e ele sabe que uma hora ou outra ele vai pegar um com a carça curta. Ele vai pegar alguns e vai levar para o inferno, irmãos. Isso é verdade. Até de dentro da igreja. Eu sempre prego, sempre falo. Joquebede sabia que se a água entrasse naquela arca, se a água entrasse naquele cesto, ele afundaria. Então ela betumou por dentro e por fora. Eu acredito aquela mãe tendo que soltar o seu filho nas águas, o tanto que ela não procurou, o tanto que ela não caçou naquela arca, lugares que poderiam dar vazão à água, lugares que poderiam infiltrar naquela arca que ela fez. Eu imagino ela olhando e falando: meu Deus, será que tem alguma falha, alguma brecha, onde a água pode entrar e afundar? Essa pequena embarcaçãozinha que eu estou fazendo para esse menino, será que não tem nenhum lugar aqui que pode acontecer da água entrar? E nós muitas vezes, irmãos, deixamos a coisa rodar solto, não ensinamos, não corrigimos, não fazemos o que tem que ser feito. Aí estamos vendo crianças, irmãos, às vezes eu vejo alguns médicos que estão vindo aí de uma nova geração aí, uns advogados. Eu falo: meu pai, graças a Deus eu não vou estar aqui para ver esses trem em ação. Às vezes irmãos, eu fui jogar bola, né? Falei semana passada, eu estou com o pé doendo até hoje, né? Por causa de
de uma contusãozinha lá. O médico nem olhou para minha cara. O médico, ele só falou assim para mim: não quebrou nada, viu? Eu falei: tá bom, obrigado, viu? Era o que eu queria saber, porque o meu medo era, se quebrou e calcificar de forma errada, depois tem que quebrar de novo. Não sei se vocês sabem disso. Quebra de novo para poder calcificar certo. Então eu falei: se quebrou e eu não procurar e depois calcificar errado, eu vou ter que passar pela dor tudo de novo, né? Porque vai ter que quebrar de novo para poder calcificar no lugar certo. Então eu vou lá. A hora que ele falou para mim: não quebrou, sem educação, nem olhou para mim. Eu falei: tá bom, é isso aí, é. Não, mas eu vou te dar uma receita de remédio. Eu falei: não, tudo bem, dá a receita aí. Nem os remédios eu tomei. Mas o que eu queria saber era se tinha quebrado. Não quebrou? Então vamos andar. Mas é a leva que está vindo, irmãos. É as pessoas que estão vindo. É o que está vindo. Por quê? Porque as mães não são como Joquebede. Infelizmente nós temos um mundo hoje problemático, um mundo hoje cheio de vícios, cheio de problemas, cheio de dificuldades, e todo mundo está vendo: ah, mas é legal, ah, mas é bonito, ah, mas é assim mesmo. E não sabem que o diabo está, como diz o Salmo 91, inclusive escrito por Moisés, com um laço, esperando para puxar e amarrar aquela vida. É o laço do passarinheiro. Ele está lá esperando. Joquebede sabia que as águas poderiam afundar aquela embarcação. Joquebede sabia que as águas poderiam matar o seu filho, porque é a lei da natureza. Mas ela betumou bem aquele cesto, ela betumou bem aquela embarcaçãozinha que ela fez, para que ela não afundasse. Irmãos, nós como pais, nós temos que saber lidar com crises, nós temos que saber lidar com situações difíceis. Por que é bom a palavra? Porque ela nos ensina. Outro dia uma pessoa virou para mim e falou assim: pastor, por que existe o Antigo Testamento? Porque ele é sombra do Novo. Tudo que vai acontecer no Novo Testamento já aconteceu no Antigo. Então quando você lê o Antigo e vê aquelas coisas que aconteceram, está tudo acontecendo no Novo. Lógico, de outra forma, de outra maneira, por causa da tecnologia, mas igualzinho. Vai acontecer a guerra de Gog e Magog lá no Meguido. Se você pegar em Ezequiel, você vai ver que já teve uma guerra de Gog e Magog. Já teve. Então você vai ver que o cumprimento do novo é o antigo. Então ele nos ensina, ele nos direciona, e muitas vezes nós erramos. O que mais que Joquebede fez, irmãos? Ela cobriu aquela arca com uma tampa. Vamos ver, versículo 6. E abrindo, viu o menino, a arca estava fechada, tinha uma tampa em cima dela. Por que tinha uma tampa, irmãos? Porque o menino poderia chorar. Mesmo alimentado, mesmo dormindo, ele poderia chorar. Eu acredito que ela não chegou lá e pôs o menino com os dois olhos estralados lá dentro para pôr no rio. Ela deve ter ninado o menino, naquele momento dado uma mamá para ele. A hora que ele estava bem satisfeito lá, já deu o arroto lá e estava dormindo, ela deve ter colocado ele lá e fechou a arca, o sol, para não molestar o sol, e para que, se ele chorasse, ele tivesse um pouco mais de tempo. E o que ela fez, irmãos, com isso? Ela não expôs a criança, ela não expôs aquele menino. Se você continuar lendo aí, eu não vou ler por causa do tempo, você vai ver que ela colocou o menino no meio dos juncos no rio. Ela não soltou o menino no meio do rio, ela colocou ali na beiradinha, para ele, o cestinho andando ali, beirando ali, para ninguém ver, para ninguém saber. Muitas vezes o que a gente faz? Nós expomos os nossos filhos ao erro, nós deixamos os nossos filhos em exposição. E quando que eu deixo meu filho em exposição? Quando eu vejo algo errado e não corrijo, quando eu sei que tem algo faltando e não faço. Aí você pode falar assim: ah, pastor, mas isso é o que você pensa, a Bíblia não fala isso. Não. Marcos capítulo 9, pode ler lá. Um pai chega com uma criança, vou contar a história bem rápido.
para os discípulos expulsar o demônio que ele tinha, acredite-se que ataques de epilepsia, e os discípulos não conseguem. Então os fariseus e os saduceus começam a zombar dos discípulos de Cristo, e Cristo chega. Cristo estava em oração, e a hora que Cristo chega, o menino começa a espumar, começa a rolar no chão, começa a se debater. Então Jesus fala assim para ele: o que precisa? Por que está esse alvoroço todo? Porque eu trouxe meu filho para os seus discípulos, eles não conseguiram. Esse espírito mal sempre faz isso. Às vezes joga ele no fogo, às vezes joga ele na água para tentar matar ele. Aí Jesus pergunta assim: há quanto tempo isso acontece? Aí o pai fala: desde a infância. Desde a infância isso acontece. Aí Jesus pega e fala assim para ele. Aí ele fala assim: o senhor pode fazer alguma coisa? Faça. Aí Jesus fala: eu posso todas as coisas, mas você pode crer? Aí o rapaz começa a chorar, o pai do menino, e fala: ajuda-me na minha incredulidade. Ele era incrédulo, ele não acreditava que aquele menino ia sarar, não acreditava que Jesus podia mudar aquela história. Então ele fala: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Aí Jesus fala assim: tudo é possível ao que crê. E ele fala: sai dele. O espírito ainda se debate, ele fala: sai. Aí o espírito deixa o menino fica como morto no chão. Muitas vezes nós expomos os nossos filhos a certas situações, deixando com que o inimigo trabalhe, deixando com que o inimigo faça. Eu falei quarta-feira aqui, quem estava quarta-feira ouviu. Irmãos, aquele dia que eu vim para o culto, naquele domingo, onde a Simone não veio comigo porque ela estava doente lá em casa, irmãos, vocês não sabem o jeito que eu vim pregar, porque eu não aceito o diabo tirar a minha família, minha esposa, minhas filhas e eu particularmente do culto. Eu não aceito o diabo vencer certas situações da minha vida que ele já está derrotado. Irmãos, eu vim porque quando eu estava com Covid, a única vez que eu fui atrás e vi que eu estava com Covid, quem pregou aqui, acho que foi o Schubert na época. Irmãos, deu o que fazer para segurar eu na minha casa. Eu só não vim por respeituar vocês, porque, irmãos, nada fazia com que eu entendesse que eu tinha que ficar em casa. O diabo não pode tirar o do culto, o diabo não pode tirar o da presença do Senhor, o diabo não pode trabalhar na minha família, o diabo não pode. Eu não posso deixar a minha casa exposta para que o diabo trabalhe. Irmão, Joquebede sabia que se aquele menino chorasse, os guardas iriam lá, iriam buscar aquele cesto, iriam matar a criança. Então ela não expôs o filho dela, ela não deixou o filho dela exposto àquilo que poderia gerar a morte para o menino. E muitas vezes nós deixamos os nossos filhos expostos, deixamos a nossa família exposta. Não oramos, não intercedemos, não fazemos nada. Estamos vendo o problema, estamos vendo a dificuldade, mas não tomamos uma decisão, não tomamos uma iniciativa. A Simone estava bem preocupada e ela veio em mim e falou assim: eu estou com medo. Eu falei: cara, para, eu já orei. Para, você tem que fazer os exames, tem que fazer esse negócio de entrar na máquina lá, vamos fazer tudo o que tiver que fazer, mas já está determinado. Eu não vou deixar o diabo trabalhar na nossa casa. Irmãos, o diabo ele é tão eu uso essa palavra, irmãos, que se vocês lerem no Apocalipse capítulo 3, está lá essa palavra, viu? Porque é uma pessoa que não tem graça. O diabo ele é tão desgraçado que ele começou a pôr na minha cabeça: se ela morrer, você arruma uma novinha, uma mais nova, dá para você escolher. Irmãos, eu comecei a pensar isso. Eu falei: diabo desgraçado, sai fora daqui, vai embora daqui. Eu não quero perder minha esposa, eu não quero perder a mãe das minhas filhas, eu não quero deixar com que isso aconteça. Irmãos, o diabo ele é astuto, o diabo ele não é bobo, porque se eu começo a desejar a morte da minha esposa, o que ia acontecer? Ela ia morrer, porque eu já parei, eu já comecei a expor a minha família, eu já comecei a permitir que as coisas aconteçam. Irmãos, todas as mães perderam os seus filhos. Essa passagem é conhecida como a morte dos inocentes. Joquebede não. Joquebede tomou uma decisão.
Joquebede foi lá e betumou das influências do mundo. Joquebede não expôs a sua família por causa de vontade de dizer, não, ela não expôs. Eu já tenho 2 filhos, eu tenho Miriam e Arão, mais um, deixa matar. Não, lutou por aquele menino que ela nem sabia o que seria, e que hoje nós sabemos que foi o cara que tirou uma população de 3 milhões de pessoas de dentro do Egito. Hoje nós sabemos, mas ela guardou, ela cobriu com uma tampa, ela não expôs a sua família. Irmãos, quem que foi atrás da arca enquanto ela navegava no rio? A irmã dele, Miriam. A mãe não teve nem coragem de ir atrás, mas tomou as decisões corretas, tomou as decisões certas. Irmãos, e para a gente orar, versículo 3: não podendo porém mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. Nós tomamos as decisões, achamos aquilo que é certo, e depois nós temos que ter a atitude de Joquebede. Agora é com Deus. Não joguei meu filho no rio para morrer, não entreguei para os oficiais, tudo que eu pude fazer eu fiz. Agora só me basta confiar, não tem mais o que eu fazer. Quem pode curar Simone, irmãos? Deus. O que eu posso fazer? Orar. O que eu posso fazer? Fechar as brechas. Mas quem pode curar? Deus. O rio, para muitas crianças, como eu já falei, foi a morte. Para Moisés, foi o recomeço. Porque a mãe dele falou: o que eu posso fazer é ir até aqui. Fiz a arca, coloquei o menino, tampei, betumei ela para que a arca não afunde. Só que agora não tem mais o que eu fazer. Agora eu preciso confiar em Deus. Nas nossas vidas é assim. Jesus fala assim: está cansado, sobrecarregado, oprimido? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Mas o que ele está falando? Vem aqui e coloca o teu problema aqui e esquece, deixa que agora eu cuido. Foi o que Joquebede fez, irmãos. O que eu podia fazer era soltar a criança aqui, e dar uma oportunidade dela viver. Só que eu não posso fazer mais nada. Agora eu preciso confiar. Agora eu preciso acreditar. Nas nossas vidas, muitas vezes nós não alcançamos os milagres e os sinais, porque nós até tomamos a decisão, mas não confiamos. Não acreditamos que Deus vai fazer. Irmãos, coloca na presença de Deus e esquece. Porque Deus vai agir, Deus vai fazer, Deus vai libertar. Ele é poderoso para isso. Vou até falar diante da palavra que nós lemos. Quem que preparou para a filha de Faraó ir lá naquele rio Nilo tomar banho, naquele momento? Que hora que a criança chorou, irmãos? Na hora que estava perto da mulher. Estava perto de soldados? Não. Ela chorou justo na hora que estava naquele lugar. Por quê? Porque Deus já tinha todo um plano preparado para aquela situação. A parte de Joquebede era entregar, aliviar aquele peso das suas costas, de entregar o seu filho para a morte, para um soldado. O resto era com Deus. Só que muitas vezes nós até vamos até Jesus para aliviar as cargas, mas daqui a pouco pegamos o problema e trazemos de volta. Deixa eu tentar resolver mais um pouquinho, deixa eu fazer mais um pouquinho. Não é assim que funciona. Entregou, aí ele fala assim: pega o meu fardo que é leve. Pega o meu fardo que é leve. Sabe o que eu entendo? Você está passando um momento difícil, uma aflição muito grande? Entregue os seus problemas para Cristo e faça a obra
dele, sirva na igreja, ajude na igreja, ajude o próximo, é o fardo dele que é leve, porque isso ele te capacitou a fazer. Agora, resolver os seus problemas, você nunca vai conseguir. Eu gosto muito de um texto, nem estava preparado, mas vamos ler, vamos ver se eu acho ele rápido aqui. Mateus 11, verso 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Jesus fala assim, ó, sai de 2 em 2 e vai pregar o evangelho para as pessoas. E eles saíram. Onde Jesus foi? Na casa deles. Aquele problema que Pedro não conseguiria resolver com a sua sogra e com a sua esposa, Jesus foi lá para resolver. Aquele problema que João tinha com alguma familiar dele que nunca conseguiria resolver, Jesus foi lá e resolveu. Aquele problema que Tomé tinha com seus filhos, Jesus foi lá e fez a obra. Sabe por que muitas vezes as coisas não mudam na nossa casa, na nossa família? Porque nós tentamos resolver, só que nós não conseguimos. Nós não temos condições para isso. Joquebede, o que ela podia fazer era o cesto. O menino tinha que ir para o rio, o menino tinha que ser colocado lá. O que ela podia fazer era bem tomar o cesto, para que o cesto não afundasse, para que as coisas não dessem errado. Irmãos, hoje em dia eu vejo as pessoas, eu não sei o termo certo que eu posso usar, mas eu vou usar uma palavra aqui, relaxadas, não cuidam da sua casa, não cuidam do seu carro, não cuidam da sua família, não cuidam da sua aparência. Irmãos, eu que falo demais, prego e toda hora estou falando, eu tenho um problema sério, vocês podem pesquisar que vocês vão ver que isso é verdade, mau hálito. Porque fala demais, a boca sempre está seca. Então o que eu tenho que fazer, irmãos? Dependendo onde eu estiver, dependendo da situação que eu tiver, se eu não tiver condições de escovar os dentes, eu tenho que chupar um chiclete, porque eu sei que vai ter mau hálito, eu sei que vai ter dificuldades. Não é sempre que eu consigo prever, e mau hálito é um inferno, porque você não sabe, quem sabe é os outros. Só que as pessoas não se cuidam, elas sabem que tem um problema, mas não faz. Aí o que acontece? O diabo se levantou, porque olha o que aconteceu. O diabo nada, irmão, você é lambão, você é relaxado, vagabundo mesmo, tem que perder. Tem pessoas que infelizmente é assim. Outro dia uma pessoa veio chorar para mim lá, o celular está travando. Eu falei, quantas fotos tem aí? 500. Eu falei, vai travar mesmo, 500 fotos. Não dá para manter 500 fotos num celular. Mas eu uso o celular, não estou brincando. Quando eu vou trocar, eu vendo, porque sempre está certinho. A tela é sempre virada para a minha perna, porque se eu bater aqui, não quebra a tela. Carregar, a Emanuele já cansou de ouvir eu bravo com ela. Porque quando eu coloco para carregar, não é para mexer, não é para tirar, até que ele der 100% de carga. Mas não, vai lá fuçar, vai lá tirar para tirar foto, para postar. Não tem que mexer no meu celular é para trabalho, não tem que ficar fuçando nele. Eu cuido das minhas coisas, por isso que eu tenho o meu carro. Quando eu vou vender, na maioria das vezes eu vendo pelo preço que eu comprei. Por quê? Porque está cuidado, está mantido, está melhor do que quando eu peguei. Mas não, as pessoas não cuidam, irmãos. Muitos hoje, se tivesse que colocar o filho numa cestinha e soltar no rio, afundava o cesto do cara. Mas por que afundou? Porque é água, irmão. Não tiver betumado, afunda. É água. Muitos hoje, infelizmente, se tivessem que fazer o que Joquebede fez, irmãos, o cesto afundaria. Porque é tudo de qualquer jeito, fazem as coisas tudo de qualquer jeito. Eu tive um problema lá, que o cara pegou minha foto, colocou num outro número, não é o meu número, porque não invadiram o meu telefone. Eu não sei como conseguiu os contatos
de pessoas particulares minhas e mandou lá, fraude, essas coisas. Eu cheguei no delegado, o delegado falou assim para mim: você digitou código? Eu falei: não. Você recebeu e-mail? Eu falei: não. Eu falei: irmão, se tiver um cara mais chato que eu para essas coisas, não existe. Não digitei código, não abri e-mail, eu não faço nada, porque eu sei que se eu fizer vai ter consequência. Irmãos, nós temos que cobrir com uma tampa as nossas vidas. Não é tudo que as pessoas precisam saber, e deixa que o resto Deus faz. Deus conduziu aquele cestinho de junco até no lugar certo. Deus fez a criança chorar no momento exato, porque ela confiou em Deus, mas ela fez a parte dela. Não entregou a criança para ser jogada de cima da ponte do rio Nilo. Não entregou a criança para os oficiais. Tem muitas pessoas, irmãos, que as crianças estão crescendo e, querendo ou não, elas estão entregando as crianças para os oficiais, para apanhar na rua, para tomar tiro de polícia. Estão entregando a criança. É lógico, as coisas não acontecem do dia para a noite. Eu sempre falo assim, tudo dá sinais. Tudo existe sinais. Irmãos, a Simone fica até brava comigo. Se eu sentir dor nas minhas costas, nesse lugar aqui, pode parar de tomar gelado, pode parar de andar de moto e pode parar de lavar a cabeça, porque é gripe, e gripe forte. É aqui, só sentir dor aqui, eu já paro. Eu já não tomo gelado, tomo bastante água, já não lavo a cabeça, né, porque senão meus cabelos ficam molhados. Já não lavo a cabeça e já não ando de moto para não pegar friagem. 2, 3 dias eu já estou zero, a gripe já foi embora, nem me pegou direito, e as coisas acontecem. Agora não, as pessoas estão vendo os sinais, estão vendo as coisas e continuam errando, continuam falhando. Irmãos, todas as crianças eram jogadas no Nilo, era a morte dos inocentes. Era um momento da história que teria que acontecer. Mas Joquebede fez diferente. Joquebede teve uma estratégia. Joquebede tomou as decisões corretas. Joquebede guardou a vida do seu filho. Joquebede confiou que Deus poderia livrar aquela criança de 3 meses do rio Nilo. Irmãos, é o que eu faço. Eu oro pela Emanuele, eu oro pela Rafaela. Eu ensino, quando tem que ficar bravo, fico. A Emanuele desse tamanhozona, esses tempos atrás, tomou uns pé do ouvido. E olha que eu nunca bati, mas ela me deixou de uma tal maneira, tão irado com uma situação, que a hora que eu vi, irmãos, eu já tinha feito. E não foi com chinelo, não foi com cinto, não foi com nada, foi com a mão mesmo, da maneira mais errada que existe, que a mão a gente tem que usar para abençoar e não para bater, mas era o que estava ali na hora e foi o jeito que deu. Irmãos, por quê? Eu estou betumando a arca, daqui uns dias eu não tenho mais controle, aí ela vai ter que navegar nesse mundão aí, vai ter que navegar nas influências mundanas. E eu falei para ela, não é porque é filho de pastor que vai ser salvo, não. Deus, ele não tem neto, ele não tem bisneto, ele não tem nada, ele tem filho. Tem que aceitar e tem que cumprir. Aí você torna filho de Deus. Mas eu sou filho do pastor. Vai para o inferno. Erra para você ver. Não se arrepende para você ver. É inferno. É assim que funciona. Temos que betumar a arca e esperar no Senhor. Confiar no Senhor. Irmãos, nós somos pais e nós estamos, o grupo de louvor já pode se colocar lá, e nós estamos navegando, e se nós não betumarmos a nossa arca, que se nós não fecharmos com uma tampa e não expormos a nossa família, daqui a pouco a nossa casa vai afundar, daqui a pouco a nossa família vai afundar. Mas por que isso aconteceu, Senhor? Porque os sinais estavam aí, não tomou decisão. Porque os sinais estavam bem na sua frente e você não fez nada.
não confiou, não orou, não se colocou na presença do Senhor. Irmãos, o rio para muitas crianças foi o fim, mas para o filho de Joquebede e Anrão foi um recomeço, foi uma nova história, e o que nós conhecemos hoje, a libertação do povo judeu. Você mãe, você pai, não perca a oportunidade de corrigir os seus filhos, não perca a oportunidade de chamar a atenção dos seus filhos, porque o diabo vai levar, e ele trabalha de uma forma quieta, de uma forma tranquila. A hora que você perceber, já perdeu, já não tem mais condições. Joquebede sabia que o filho dela iria ser jogado no rio. Ela se antecipou e preparou uma arca para o filho dela. Eu sei que a Emanuela e a Rafaela vai ser jogada no rio, ou seja, no mundão. Então eu tenho que me antecipar e preparar a arca. Eu tenho que me antecipar e preparar o caminho para elas não se perderem. Eu estou falando de pais, filhos, Dia das Mães, isso e aquilo. Mas eu vou falar uma coisa aqui que Deus está tocando no meu coração. Todos os dias o seu marido, todos os dias a sua esposa, sai para o mundão. E se você não comparece em casa, o inimigo prepara alguém lá fora. Se você não toma as decisões corretas em casa e betuma sua arca, o inimigo está esperando lá fora para infiltrar na sua família. Às vezes você acha, como eu preguei quarta-feira aqui, que tudo teu é ruim, o seu emprego é ruim, a sua família é ruim, o seu casamento é ruim, seus filhos são ruins, tua casa é ruim, mas tem alguém que está de olho no que é teu, tem alguém que quer o que é teu. Então você tem que tomar muito cuidado com as influências do mundo, senão o teu barco, a tua casa, a tua família, o teu casamento, os teus filhos, o teu emprego, a tua empresa vai afundar, porque não está betumando a arca. Irmãos, eu sou pastor há 20 anos, há 20 anos eu busco, há 20 anos eu prego a palavra, há 20 anos, aqui eu sou pastor há 12, mas há 20 anos eu escuto o evangelho, há 12 anos eu aconselho casais. Irmãos, e o barco afunda de um casamento por causa de coisinhas simples, de detalhes, porque não betumou a arca. E o inimigo, ele não precisa de uma porta aberta, ele precisa de uma brecha. Se coloque de pé, igreja. Abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava. Moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-me e eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Miriam foi acompanhando aquele cesto betumado de junco, e hora que a filha de Faraó achou, a Bíblia fala que o seu semblante mudou, ela ficou com compaixão daquela criança, porque sabia a maldade que estava sendo feita com os filhos dos hebreus, então ela sabia que alguma mãe queria salvar o seu filho. Imediatamente chega Miriam e fala assim: quer que eu busque uma pessoa para amamentar a criança? E a filha de Faraó falou: pode buscar. E ela buscou a sua própria mãe também do menino. E a hora que a mãe do menino chegou lá, que tinha acabado de pôr o menino sem saber o que ia acontecer, aquela mulher falou assim: você pode criar o menino? Pode amamentar ele? Lá
Em Israel se amamenta até 3 ou 5 anos, depende a criança, a necessidade da criança. Ela falou: posso? Eu vou te dar um salário para você fazer isso. Sabe o que Deus falou comigo? Na hora que eu estava lendo isso daqui? Você tem confiado em Deus? Se você tem confiado em Deus, Ele vai restituir os seus sonhos e vai te dar um salário ainda. Ele restituiu o menino para a mãe que tinha acabado de colocar ele no rio e ainda deu um pagamento para ela cuidar dele. Deus restituiu os sonhos para Joquebede, Deus restituiu o filho para Joquebede, porque ela confiou: eu vou soltar esse menino no rio, eu vou colocar ele aqui, mas eu sei que Deus pode guardar, eu sei que Deus pode fazer, e Ele vai operar o milagre. Recebeu de volta e ainda um salário. Deus está falando para mim e para você nesta noite: confia em mim, que eu te restituo os sonhos e te trago uma bênção, te trago um milagre, porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Glória a Deus, aplauda forte. O menino que tinha sido colocado ali sem saber o destino foi trazido de volta com um salário. Irmãos, às vezes a gente não entende. O povo era escravo, recebeu um salário. Era uma bênção gigantesca. Irmãos, faz o que tem que fazer, e se seu filho se desviar, Deus traz de volta, e com ele uma bênção. Faz o que tem que fazer. Se em algum momento alguma coisa der errado, se você confiar, Ele restitui os seus sonhos e te dá uma bênção, te dá um milagre. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de orar pelas mães. Vem todas aqui na frente. Já não está mais tão problemático o coronavírus, né? Mas mesmo assim, mantenham a prudência, né? Fiquem um pouco distantes um do outro. Quem é família pode ficar junto, porque daí é tranquilo. Mas vem as mães aqui para frente. Eu quero orar por vocês, apresentar vocês diante do Senhor. Depois vai ter lá, né, o lanchinho, né, Simone, lá no fundo. Ninguém vai embora sem comer. Tomara que todo mundo, Deus multiplique lá os alimentos lá. Hoje ninguém precisa gastar dinheiro com comida depois do culto, amém? Que se Deus quiser vai dar tudo certo, vai ser uma benção. Tem um refrigerante, tem um salgadinho, tem as coisas que as irmãs prepararam e vai ser uma benção. Já vamos orar para Deus multiplicar tudo, para que todo mundo coma bem, amém? Quero orar por vocês, mães, por vocês que pagam o preço. Eu sei, não é fácil, às vezes nós negligenciamos em alguma área, mas queremos sempre o melhor para os nossos filhos, queremos sempre o melhor para a nossa família. E vocês são guerreiras, abençoadas, porque a Bíblia fala que uma mulher que tem filhos é abençoada. Muitas pessoas gostariam de ter e não conseguem. Então assim, meu filho dá trabalho, meu filho é esse, meu filho é aquilo. Ora, betuma a arca e deixa que fazer flutuar e chegar no lugar certo, o Senhor faz. O Senhor é bom para isso. Muitas vezes nós queremos fazer e nós não temos condições. Joquebede não tinha condição de dar a vida para o seu filho. A vida iria ser ceifada, mas o que ela podia fazer, ela fez. Tomou uma atitude e Deus restituiu o menino e restituiu um salário, uma bênção. Aí você pode falar assim, mas o menino depois foi criado lá com os egípcios. Continua lendo lá a partir do versículo 11, você vai ver que Moisés não aceitou ser chamado egípcio. Lê lá em Hebreus 11, 24, a Bíblia fala assim, dos heróis da fé, né? O capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia fala assim, e Moisés não quis se juntar com o povo de Faraó. Sabe por quê? 5 anos, quem criou ele? A própria mãe. A própria mãe conseguiu ensinar princípios para aquela criança. A criança tinha 5 anos quando foi devolvida para aquela princesa de Faraó, mas só que ela já tinha conseguido colocar na cabeça de Moisés que Moisés era judeu, que Moisés não era egípcio e que ele tinha um Deus. Amém? Vamos orar. Estenda